Senhor Deus, amado Pai bendito, graças te damos, Senhor, por esse dia do Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus. Podermos estar em tua casa, junto com os irmãos. Podermos adorar o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Podermos ouvir, ó Deus, a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreendê-la. Que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração, nos dê compreensão, ó Deus, da tua santa palavra. Porque sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Em nome de Cristo, assim oramos. Amém. Queridos irmãos, esta semana, vendo as notícias sobre a nossa cidade, algo me chamou a atenção. Uma reportagem que falava a respeito das fortes chuvas que tivemos nos últimos dias e dos alagamentos que proporcionaram. Infelizmente, algumas pessoas morreram. Mas teve uma mulher que andava pela rua extremamente alagada, de modo que não era possível ver o chão. E ela até andava com certo cuidado, quando de repente ela é engolida por um buraco. Eu imagino um momento terrível e de desespero que essa mulher passou, pois ela ficou completamente submersa por algum tempo. Naquela água suja, não era possível ver nada. E não havia ninguém passando pela rua naquele momento para ajudá-la. Mas pela graça de Deus ela sobreviveu. E a repórter fez uma pergunta muito interessante, razão pela qual eu conto essa história. Ela disse, nesse momento de desespero que você viveu, traumático, onde quase beirou a morte, você diria que agora é outra pessoa? Você diria que nasceu de novo? E ela disse, sim, com certeza eu nasci de novo. Interessante, irmãos, no texto bíblico que nós lemos, Jesus Cristo fala que é preciso nascer de novo. E ele diz isso não em um contexto de desespero, de quase beirar a morte, mas ele fala de um contexto espiritual, de uma necessidade urgente, vital, de algo muito mais profundo do que isso. O texto que nós lemos narra a visita de Nicodemos a Jesus. Ora, quem era Nicodemos? O verso 1 assim diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Também em João 19:39, diz que Nicodemos era um homem rico, de bens, de posses, um homem importante, um fariseu, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um homem respeitado pela sociedade, um homem distinto, um dos membros do Sinédrio, um grupo seleto de 71 homens, cuja responsabilidade era cuidar da vida moral, social, ética e religiosa do povo. Mas o que Nicodemos queria com Jesus? O verso 2 diz, este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ora, curioso que Nicodemos procurou Jesus à noite. Por que razão? Talvez porque durante o dia havia muitas pessoas que acompanhavam Jesus. E ele queria um tempo mais reservado com ele para lhe fazer perguntas. Talvez por ele ser membro do Sinédrio e fazer parte desse grupo seleto de homens que não estava muito satisfeito com a presença de Jesus, ele não poderia ser visto com ele. Caso contrário, perderia o seu status. Alguns dizem que esse homem procura Jesus na escuridão da noite
assim como as trevas que havia na sua alma, e ali ele encontra a luz. A luz de Deus brilhou em seu coração. Mas o fato é que este homem decide encontrar Jesus. Em João 2, 23 a 25, diz que era a festa da Páscoa. E que, em vista dos sinais, prodígios e milagres que Jesus operava, uma multidão creu nele. E Nicodemos era uma dessas pessoas. Mas embora o texto diga que essa multidão acreditou em Jesus, o texto prossegue dizendo que Jesus não acreditava neles. Porque eles creram com base em uma fé nos milagres, e não em uma fé salvadora. Eles creram no Cristo dos milagres, e não no Cristo que foi levantado. E ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sabemos. Ele não tinha dúvidas, ele tinha certeza disso, e a sua afirmação está correta. Mas ter informações certas a respeito de Jesus não é suficiente. Ele procura Jesus porque está admirado com os seus milagres. Ele quer saber mais a respeito destas coisas, dessa pessoa tão distinta que tem operado sinais e milagres. Mas Jesus diz: Nicodemos, eu não quero falar com você sobre os meus milagres, sobre os meus sinais, sobre os meus prodígios. Eu não quero falar com você a respeito destas coisas. Eu quero tratar com você de um assunto vital. Eu quero tratar do seu coração. Eu quero tratar da sua alma, da sua vida. Eu quero tratar do seu destino eterno. Eu quero tratar com você de um assunto importantíssimo, sem o que você não pode ser salvo. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. No verso 3 ele disse: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sem um novo nascimento não há esperança, irmãos. Sem um novo nascimento não há vida eterna. Sem um novo nascimento não há vida com Deus. Sem um novo nascimento, você não estará diante da presença de Deus. Sem um novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos não compreende o que Jesus estava dizendo, e ele pergunta no verso 4, vejam comigo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Vejam, a sua mente terrena não consegue compreender as coisas celestiais. Jesus, então, explica mais uma vez a necessidade de nascer de novo. Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando em uma linguagem que ele possa entender. Está se referindo à ordenança do batismo. João batizava com água, mas ele disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vocês devem nascer de novo do Espírito, e a regeneração pelo Espírito devia ser representada pela lavagem com água, como sinal visível daquela graça invisível. A intenção básica aqui é mostrar que o Espírito, ao santificar uma alma, primeiro, ele limpa e a purifica com água, remove dela a sujeira, pela qual ela se encontrava inadequada para o reino de Deus. É a lavagem da regeneração, Tito 3,5. Haveis sido lavados, 1 Coríntios 6,11. Nascer da água tem a ver com purificação, por isso é necessário você se arrepender.
Então, quando você confia pela fé em Cristo, você nasce do Espírito, significa que Deus nos dá um novo coração, uma nova mente, novas disposições, os nossos pecados são perdoados, nós somos reconciliados com Deus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o seu nome já está escrito no livro da vida, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo na sua vida e agora nós podemos entrar no reino de Deus. Como está escrito em Ezequiel 36, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Mas por que isso é importante? Verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele está dizendo é: o homem não pode mudar a sua própria natureza. O que nasce da carne herda uma natureza terrena. O que nasce do Espírito herda uma natureza celestial. O que nasce da carne herda uma natureza pecaminosa. O que nasce do Espírito herda uma natureza regenerada. O que nasce da carne vive para o pecado. O que nasce do Espírito vive para a glória de Deus. Salvação não é uma simples mudança de hábitos. Um homem pode mudar todos os seus hábitos, pode fazer boas obras, mas ainda assim não pode mudar a sua própria natureza. Somente o Espírito de Deus pode mudar a sua natureza. Por essa razão, Jesus enfatiza mais uma vez com o imperativo, verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não é uma opção, não é uma alternativa, é um imperativo, importa-vos, é necessário. Mas o que significa essa palavra no grego? Novo. Não é um remendo, um reparo, um conserto. Não é como um carro velho que você leva na oficina e quando está pronto o mecânico diz, o carro está novo. Não é isso. A palavra grega novo aqui se refere a algo totalmente, radicalmente novo. Assim como na obra da criação não havia nada e Deus criou tudo novo, Deus faz algo novo na sua vida. Ele sopra a vida ou não havia vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo Ele nos deu vida. Matthew Henry disse, aquele que é o grande legislador, cuja vontade é uma lei, aquele que é o grande mediador do novo concerto e que tem pleno poder para definir os termos da nossa reconciliação com Deus e da nossa felicidade nele. Aquele que é o grande médico de almas, conhece a situação delas e o que é necessário para a cura. Ele disse, necessário vos é nascer de novo. E nesse momento, então, Jesus passa a explicar essa obra gloriosa do Espírito, como ele opera um novo nascimento. Ele diz no verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A ideia aqui do texto é que o Espírito de Deus é livre, soberano, e quando Ele chama, é irresistível. Ele sopra onde quer. Ele sopra nas ruas, nas esquinas, nas praças. Ele sopra desde o mais iletrado até o mais erudito. Ele sopra até mesmo aqueles que estão entregues aos vícios. Eu já vi homens serem alcançados pela graça de Deus enquanto estavam bêbados e caírem em lágrimas e terem a sua vida transformada, pois o Espírito sopra onde quer. Ele sopra na igreja.
Ele pode soprar hoje no seu coração. E você ter a sua vida mudada, transformada, liberta dos seus vícios, dos seus pecados, recebeu novamente um novo coração. Todavia, prosseguindo no texto, mais uma vez Nicodemos não compreende o que Jesus está dizendo, e no verso 9 ele diz: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? É porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, disse o apóstolo Paulo. Ele não somente é alheio a elas e desta forma elas são obscuras a ele, mas ele também é preconceituoso contra elas e por isto são loucura para ele. Meus irmãos, eu me lembro quando criança, antes de verdadeiramente conhecer a Cristo, e eu abria a Bíblia para ler e não compreendia nada. E um dia o meu coração foi transformado. E eu abri a Bíblia para ler e era como se as palavras saltassem diante dos meus olhos e aquela verdade ardia em meu coração. E eu abro, todas as vezes que eu abro a Bíblia para ler, ela continua ardendo no meu coração hoje. É o Espírito de Deus que ilumina o meu entendimento para compreendê-la. Jesus então mostra a Nicodemos que apenas conhecimento não salva. Verso 10, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Billy Graham conta que quando era seminarista, certa feita estava no avião lendo um livro de teologia e uma mulher sentou-se ao seu lado, ela olhou nos olhos dele e perguntou, você já nasceu de novo? E ele disse, eu sou estudante de teologia, minha senhora. E ela disse, mas não foi essa a minha pergunta. Você já nasceu de novo? Não importa se você é um mestre da Bíblia, se você conhece todas as doutrinas, se você é uma pessoa extremamente inteligente e tem todo o conhecimento filosófico acerca da vida, da sociedade, do mundo, a pergunta não é essa. A pergunta que você precisa responder hoje é, você já nasceu de novo? Se você não nascer do Espírito, você não compreenderá as coisas de Deus. Em seguida, Jesus adverte Nicodemos, no verso 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nós dizemos o que sabemos, nós, a quem Jesus se refere além dele mesmo. Alguns opinam que ele se referia àqueles que testificavam dele e com ele na terra, os profetas e João Batista. Eles diziam que sabiam e tinham visto aquilo com que estavam plenamente satisfeitos. Outros julgam que ele se referia àqueles que davam testemunho no céu, o Pai e o Espírito Santo. O Pai estava com ele, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Por isso ele fala no plural, como em João 14, 23, viremos para ele. Observe primeiro que as verdades de Cristo são de certeza indubitável. Nós dizemos o que sabemos. Nós temos todas as razões do mundo para ter certeza de que as palavras de Cristo são palavras fiéis e verdadeiras. E que podemos arriscar as nossas almas. Pois ele não somente é uma testemunha digna de crédito, que não faria nada para nos enganar, mas também é uma testemunha competente, que não se deixaria enganar. Testificamos o que vimos. Ele não fala do que ouviu dizer, mas fala sobre as evidências mais claras e, portanto, com a maior certeza. Aquilo que ele falava sobre Deus, sobre o mundo invisível, sobre o céu e o inferno, sobre a vontade divina a nosso respeito e os conselhos da paz. Era aquilo que ele conhecia e tinha visto, pois ele estava com Deus, o Pai, desde a eternidade. Tudo o que Cristo dizia, ele dizia com base no seu próprio conhecimento.
Além disso, a incredulidade dos pecadores é agravada pela infalível certeza das verdades de Cristo. As coisas são claras e certas. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Eis a incredulidade no coração do homem. Parece que há uma trava diante dos seus olhos que o impede de ver o Cristo, o Senhor, o seu Salvador. Em seguida, Jesus compara o conhecimento das coisas terrenas com as celestiais. Verso 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Matthew Henry disse: se vos falei de coisas terrenas, isto é, se falei das grandes coisas de Deus, usando coisas terrenas, para torná-las mais fáceis e compreensíveis. Quando falei do novo nascimento e do vento, se me adaptei às vossas capacidades, e vos falei na vossa própria língua, e não consigo fazer com que entendais a minha doutrina, o que faríeis se eu me acomodasse à natureza das coisas e falasse na língua dos anjos, a língua que os mortais não conseguem falar? Se estas expressões familiares são pedras de tropeço, o que poderiam ser as ideias abstratas e as coisas espirituais expressas de maneira adequada? Somente aquele que desceu do céu sabe as coisas celestiais. No verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E sugere três coisas, diz William Hendrickson. Primeiro, a natureza divina de Cristo. Aquele que desceu do céu certamente é mais do que um mero homem. Ele é o Senhor do céu. Segundo, a sua íntima familiaridade com os conselhos divinos. Pois vindo da corte do céu e sendo Deus, ele tinha estado desde a eternidade familiarizado com eles. Terceiro, a manifestação de Deus. Sob o Antigo Testamento, os favores de Deus ao seu povo são expressos pelo seu ouvir do céu, atender do céu, falar do céu e enviar do céu. Mas o Novo Testamento nos mostra Deus descendo do céu para nos ensinar e salvar. E é exatamente sobre isso que ele vai falar em seguida, nos versos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ele faz referência ao Antigo Testamento, Números, capítulo 21, a partir do verso 4, diz o texto sagrado: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava.
Ora, por que Jesus faz referência a essa história? Para dizer para mim e para você hoje. Assim como olhar para a serpente de bronze, naquele contexto, livraria da morte física. Olhar para Cristo pela fé te livra da morte eterna. É por isso que importa que o Filho do Homem seja levantado, isto é, crucificado. Em Isaías 53 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você quer ter vida? Creia em Jesus Cristo. Olhe para Ele pela fé. Porque a salvação só vem através dEle. Romanos 10:9 diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É necessário que você creia. É necessário que o Espírito de Deus te dê um novo coração, abra o teu entendimento. É necessário nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus.